Você já ouviu falar de um personagem bíblico misterioso que desvenda segredos sobre Jesus Cristo? No próximo minuto, revelarei como Melquisedeque, um rei e sacerdote enigmático, é a chave para entender o papel único de Cristo. Descubra por que este personagem esquecido é essencial para compreender a missão divina de Jesus e como isso pode transformar sua visão de fé e espiritualidade. Fique comigo para desvendar este mistério milenar. Melquisedeque é um dos personagens mais fascinantes e misteriosos descritos na Bíblia. Curiosamente, fala-se muito pouco sobre ele. Sua presença é mencionada em apenas 3 livros sagrados. Ele aparece pela primeira vez em Gênesis 14, introduzido durante um episódio envolvendo Abraão. Deus havia instruído Abraão a deixar seu país e parentes, prometendo guiá-lo até uma terra desconhecida, onde ele se tornaria o fundador de uma grande nação, receberia bênçãos, teria seu nome engrandecido, e quem o abençoasse seria abençoado, enquanto quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado. Com 75 anos, Abrão partiu de Harã acompanhado de sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e tudo o que possuíam, rumo a Siquém em Canaã. Lá, ele armou sua tenda a leste de Betel. Devido ao aumento expressivo dos rebanhos de Abrão e Ló, eles decidiram se separar. Ló escolheu viver em Sodoma, mas logo se viu em apuros, envolvido em um conflito entre 5 reis cananeus e 4 reis do leste. Ló acabou capturado. Ao saber do acontecido, Abrão mobilizou 318 homens treinados para resgatá-lo. Eles perseguiram os exércitos até Oba, ao norte de Damasco, e conseguiram libertar Ló, seus bens, mulheres e o povo. Foi uma ousada incursão militar que libertou muito mais do que apenas Ló e sua família. Nesse contexto, Abraão encontrou Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Em Gênesis capítulo 14 versículo 18, é descrito que Melquisedeque trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Abrão então lhe deu o dízimo de tudo. O nome Melquisedeque significa o Rei da Justiça ou Salém ou Paz. Assim, a cidade de Jerusalém é conhecida como a Cidade da Paz. Melquisedeque é chamado também de o Rei da Paz. O que o torna peculiar é que ele era simultaneamente rei e sacerdote, algo inédito, pois reis governavam o povo, enquanto os sacerdotes atuavam como mediadores entre o povo e Deus. Nenhum judeu jamais ocupou ambos os cargos simultaneamente. Melquisedeque é mencionado na Bíblia como uma figura-chave para elucidar a posição de Jesus perante seus seguidores. Em Gênesis 14, Melquisedeque é descrito como rei de Salém, que mais tarde viria a ser Jerusalém, e como sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque ao lhe ofertar dízimos dos despojos de guerra. Um ato significativo, pois ocorreu antes da instituição da linhagem de Arão e do sacerdócio levítico, responsável por mediar a relação entre Deus e o homem sob a lei mosaica. Interessante notar que Melquisedeque não era um sacerdote de Israel, pois essa nação ainda não existia, e Abraão sequer tinha filhos. A tribo dos levitas só se tornaria sacerdotal 4 séculos depois. Além disso, Melquisedeque ofereceu pão e vinho, elementos que mais tarde seriam usados na lembrança de Cristo. Por essa razão, o autor de Hebreus afirma que Jesus foi sacerdote e rei à maneira de Melquisedeque, de Hebreus capítulo 5 versículo 17. Em Hebreus capítulo 7 versículo 11 reitera essa referência a Cristo, citando o versículo de Gênesis. Oferece um contexto importante sobre a identidade de Melquisedeque. O Salmo Messiânico 110 verso 4 de Davi menciona especificamente a ordem de Melquisedeque, após descrever a vitória e a glória do Messias, dizendo: Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus capítulo 7 versículo 17, o autor reitera essa referência a Cristo, citando o versículo. Gênesis oferece um contexto importante sobre a identidade de Melquisedeque. O Salmo 110 estabelece uma conexão entre Melquisedeque e o Messias, enquanto os capítulos 5, 6 e 7 de Hebreus descrevem a supremacia de Jesus como o grande sumo sacerdote, utilizando o papel de Melquisedeque como uma ilustração de seu sacerdócio e realeza. Em Hebreus capítulo 7 versículo 1 a 11, Melquisedeque é apresentado como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo.
Ele encontrou Abraão retornando da derrota dos reis e o abençoou. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Primeiramente, Melquisedeque significa o rei da justiça e também o rei de Salém, que é o rei da paz, sem pai, mãe, genealogia, início de dias ou fim de vida, assemelhando-se ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Pense na grandeza dele. Até o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei exigia que os descendentes de Levi, que se tornaram sacerdotes, coletassem o dízimo do povo, que eram seus irmãos israelitas. Apesar de também serem descendentes de Abraão, Melquisedeque não tinha descendência levítica. Contudo, ele coletou o dízimo de Abraão e o abençoou. Sem dúvida, o menor é abençoado pelo maior. Em um caso, o dízimo é coletado por pessoas que morrem. No outro, por alguém declarado vivo. Até mesmo Levi, que coleta o dízimo, pagou o dízimo por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque encontrou Abraão, Levi ainda estava no corpo de seu antepassado. Se a perfeição pudesse ser alcançada através do sacerdócio levítico, para o qual a lei foi estabelecida, por que ainda seria necessário que surgisse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Com a mudança do sacerdócio, também se faz necessária a mudança da lei. Aquele sobre quem essas coisas são ditas pertence a uma tribo diferente, da qual ninguém jamais serviu no altar. É evidente que nosso Senhor descendeu de Judá, e sobre essa tribo Moisés nada disse a respeito de sacerdotes. O que dissemos se torna ainda mais evidente se considerarmos outro sacerdote como Melquisedeque, que se tornou sacerdote não com base em uma regulamentação sobre sua ascendência, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Pois está declarado, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. A antiga regulamentação é anulada por ser fraca e inútil. Pois a lei nada aperfeiçoou, e uma esperança superior é introduzida pela qual nos aproximamos de Deus. Isso não foi sem um juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem juramento, mas ele se tornou sacerdote com um juramento. Quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre por causa desse juramento. Jesus tornou-se o fiador de uma nova e melhor aliança. Houve muitos sacerdotes antes, mas a morte os impedia de continuar em seus ofícios. No entanto, Jesus, por viver eternamente, tem um sacerdócio permanente. Por isso, ele pode salvar completamente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Pois está sempre vivo para interceder por eles. Esse sumo sacerdote verdadeiramente atende às nossas necessidades. Santo, imaculado, puro, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, Jesus não precisa oferecer sacrifícios diariamente, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos pecados de todos, de uma vez por todas. A lei nomeava homens fracos como sumos sacerdotes, mas o juramento que veio depois da lei indicou o Filho, que foi aperfeiçoado para sempre, sem pai, mãe, genealogia, início de dias ou fim de vida, assemelhando-se ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque, da mesma forma, aparece na história sem registro de genealogia ou linhagem ancestral, sem registro de nascimento ou morte, transcendendo a existência terrena. Isso faz dele um tipo de Cristo, que verdadeiramente transcende a existência terrena como o eterno rei sacerdote, sem predecessor ou sucessor em seu alto ofício. Uma implicação do sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é que a lei mosaica era insuficiente para salvar. Se a perfeição pudesse ser alcançada através do sacerdócio levítico, para o qual a lei foi estabelecida, por que ainda seria necessário que surgisse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Com a mudança do sacerdócio, também se faz necessária a mudança da lei, Hebreus capítulo 7 versículo 11. Jesus não é apenas o sumo sacerdote compassivo, conforme descrito em Hebreus capítulo 4 versículo 14 a 16, mas também é rei, como revelado em Apocalipse capítulo 19 versículo 16. Ele reinará fisicamente como rei em Jerusalém, conforme o Salmo 110 verso 2, e seu reinado será eterno, como afirmado em 2 Samuel capítulo 7 versículo 13. Assim como Melquisedeque foi tanto sacerdote quanto rei, Jesus também é.
Ele é o mediador eterno entre Deus e a humanidade e a autoridade como rei reinante, prestes a retornar e estabelecer seu reino físico na mesma cidade de onde Melquisedeque era, Jerusalém. Melquisedeque é um protótipo de Jesus, o verdadeiro rei da justiça e da paz. Como filho divino de Deus, ele não teve início de dias, e como Senhor ressuscitado, ele não tem fim. Assim como Melquisedeque, Jesus é tanto sacerdote quanto rei, um duplo papel inédito em Israel, onde os ofícios de sacerdote e rei eram intencionalmente distintos. Os sacerdotes levitas não governavam, e o rei não desempenhava funções sacerdotais. No entanto, Melquisedeque, semelhante ao Filho de Deus, é uma ilustração no Antigo Testamento do que seria Jesus Cristo. Jesus tem um sacerdócio único que, assim como o de Melquisedeque, traz bênçãos e renova a força espiritual de seu povo com o pão e o vinho da comunhão, para que vivam em vitória espiritual. Jesus não é apenas diferente dos sacerdotes levitas, sendo simultaneamente sacerdote e rei, mas também é superior a eles. Como assim? Porque ele é um sacerdote à maneira de Melquisedeque. O autor de Hebreus chama a atenção para o fato de que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Os levitas também coletavam dízimos recebidos do povo de Israel, descendentes de Abraão, mas sem dúvida o inferior é abençoado pelo superior. Em outras palavras, por mais grandioso que Abraão fosse como pai de Israel, ele era inferior a Melquisedeque, pois Melquisedeque o abençoou. Abraão reconheceu sua submissão a Melquisedeque e expressou sua gratidão dando-lhe o dízimo. E observe, ele não deu o dízimo para receber uma bênção, mas por gratidão pela bênção que já havia recebido. Acabamos de explorar os mistérios de Melquisedeque e como ele ilumina a compreensão sobre a figura de Cristo, mas este é apenas o começo de uma jornada fascinante pelas histórias e segredos que a Bíblia guarda. Cada vídeo que criamos é uma porta que se abre para novas descobertas e reflexões profundas. Se você gostou dessa jornada, imagine o que mais podemos explorar juntos. Não perca a chance de fazer parte da nossa comunidade que busca conhecimento e inspiração. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like. Seu apoio nos ajuda a trazer mais conteúdo transformador como este.